Olá, que a graça e a paz do bom Jesus seja sobre você, sua casa e sua família. Espero que todos estejam bem, desfrutando da paz e da graça do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de EBD. Nós estamos estudando a revista Uns aos Outros e a lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 15 dessa revista, que traz o título Sede Mutuamente Hospitaleiros. O texto sugerido pelo autor da revista está localizado ali em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 9, onde traz a seguinte afirmação: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Qual que é o alvo então da lição de hoje, ao qual nós vamos falar sobre hospitalidade? É incentivar cada crente a praticar a hospitalidade, não só na sua casa, mas também na igreja, ao qual o crente faz parte. E através da lição de hoje, então, entenderemos que devemos praticar a hospitalidade sem murmuração, como o texto diz. Então a proposta é praticar a hospitalidade alegremente, não só recebendo, como disse, em sua própria casa, bem as pessoas na sua própria casa, mas também no ambiente da igreja ao qual nós fazemos parte. Percebemos que existem pessoas que parecem ter o dom da hospitalidade. Citando Bill Hybels, ele diz que pessoas com esse dom propiciam um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas, se sentem bem e se sentem cuidadas. Têm a oportunidade também de conhecer pessoas novas e as ajudam a se sentir bem-vindas, na sua casa, na igreja que você faz parte. A pessoa está sempre buscando meios de unir pessoas em relacionamentos significativos. Deixam as pessoas à vontade em um ambiente que para ela é totalmente desconhecido. Então, quando a pessoa tem essa habilidade, ela tem essa capacidade de permitir com que essa pessoa se sinta bem, ela está desenvolvendo a prática da hospitalidade. No entanto, todos nós somos chamados a exercer a hospitalidade. Não existe alguém que tenha de fato simplesmente um dom, ou pode até ter alguém que tenha esse dom da hospitalidade. Mas o convite do texto, da palavra de Deus, é para que todos nós, indistintamente, possamos exercer a atividade da hospitalidade na nossa casa e também na nossa igreja. Por isso o texto que nós lemos disse: sede mutuamente hospitaleiros, no capítulo 4 da carta do apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no versículo 9. Então aqui trata-se de uma ordem e não de algo opcional. Por toda a Bíblia nós vamos encontrar exemplos de hospitalidade. Lá no livro do Gênesis, que é o livro das origens, no capítulo 18, no capítulo 19, nós vamos perceber que Abraão, ele recebeu estranhos na sua casa. Lá no Êxodo, no capítulo 2, no versículo 20, nós vamos perceber também que Moisés, além de ser recebido na casa dessa pessoa, ele foi sustentado por essa pessoa. Reuel é o nome dela. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, nós vamos perceber uma mulher conhecida nas Escrituras como uma mulher sunamita, exercendo a hospitalidade, e hospedou a vida do profeta do Senhor chamado Eliseu. Nós vamos perceber também em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a atitude de duas irmãs, Marta e Maria, em hospedar e em cuidar do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também em Atos, no capítulo 16, uma mulher conhecida como Lídia, após ter conhecido o Evangelho que transformou a sua vida, ela abriu as portas de sua casa, não só para Paulo, mas também para todos os seus companheiros de lida na pregação do Evangelho. Então, nos primeiros tempos da igreja, os cristãos, principalmente os apóstolos, eles viajavam muito de um lado para o outro, não só pregando o Evangelho, mas levando ofertas de uma igreja para outra igreja. No
o livro de Atos, onde se trata ali o relato da história da igreja, no capítulo 11, você vai perceber isso. E nessas viagens eles eram acolhidos por alguma família cristã e tratados como gente de casa. Por isso que eles conseguiam desenvolver o trabalho de uma forma, um trabalho tão árduo, mas de uma forma mais branda, justamente porque sempre Deus providenciava alguém para recebê-los em sua própria casa, exercendo assim a prática da hospitalidade. Citando mais uma vez o Lowell Bailey, ele vai dizer o seguinte, que embora as condições atuais sejam um pouco diferentes, nós temos hoje em dia pousadas, hotéis, nós podemos de repente contribuir financeiramente para que alguém possa almoçar em algum restaurante, algum outro tipo de serviço. Ainda existe de alguma maneira a necessidade de sermos mutuamente hospitaleiros. Então nós vamos ver aqui alguns princípios que nos ajudarão e nos nortearão a entender e a praticar a hospitalidade. Primeiro, nós vamos entender e compreender o significado da palavra e o significado também da prática da hospitalidade. A palavra hospitaleiro no grego significa aquele que ama o estrangeiro ou que ama o hóspede. A hospitalidade só é legítima quando ela é feita e desenvolvida através do amor e com amor. Sabemos e compreendemos e perceberemos a diferença entre quando algo que é feito por amor ou com amor e o que é feito por obrigação. Quando hospedamos alguém com todo carinho, esse sempre se sente como em sua própria casa, e recebe os benefícios também do nosso cuidado. Então, nessa situação, não só aquele que é recebido, como aquele que recebe, que é o anfitrião, que age dessa forma, também são abençoados. Não só aquele que é recebido, mas aquele que recebe também. O escritor aos Hebreus, ele no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, fala de gente hospitaleira. Vai falar de gente que recebeu pessoas e acabou abrigando pessoas, mas abrigando anjos sem saber que eram anjos. Possivelmente ele esteja fazendo referência ali não só a Abraão ou a Ló, que foram visitados por esses anjos. Segundo Paulo, a hospitalidade ela é uma virtude que demonstra e exige maturidade cristã, visto que para ser um líder no reino ou na igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é preciso ter essa predisposição para praticar a hospitalidade. Um outro princípio que a lição nos mostra, que nos ajudará e nos norteará a entender e a praticar a hospitalidade, é o valor que existe na hospitalidade. A prática da hospitalidade é muito importante e exige circunstâncias em que ela se torna bastante especial. Às vezes nós precisamos hospedar amigos ou obreiros que visitam nossa cidade ou igreja e precisam de alguma maneira serem acolhidas, mas não acolhidas de qualquer forma, mas acolhidas com cuidado. Em algum tempo ou momento surgirá a necessidade de demonstrar hospitalidade e carinho às pessoas que são recém-chegadas às igrejas também e que precisam da comunhão cristã, que precisam do nosso cuidado. Então nós temos um exemplo brilhante nas Escrituras, precisamente em Atos, que é o livro que eu falei, que fala sobre a história da igreja. No capítulo 18, onde Áquila e Priscila, que eram pessoas que auxiliavam ali o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho, abrigaram alguém extremamente importante no reino de Deus e que desenvolveu um papel extremamente relevante dentro da história da igreja, que foi a figura de Apolo. E eles receberam Apolo dentro da sua casa com a finalidade de instruí-los melhor na doutrina cristã. Percebemos aqui então que como nossas igrejas precisam de pais e de mães, de pessoas que exerçam de fato a hospitalidade com carinho e com cuidados especiais. Principalmente quando essas pessoas se encontram em condições de aflição espiritual,
que se encontram também em aflição emocional ou mesmo aflição física, né? Com certeza as recompensas elas virão, elas estarão sempre garantidas àqueles que são hospitaleiros, visto que Deus nunca fica devendo absolutamente nada para ninguém. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 42, o Senhor Jesus se diz servido quando damos de beber, e ainda que seja um copo de água fria, a um dos seus pequeninos. Um outro princípio norteador que nos fará entender e praticar a hospitalidade, que é o princípio número 3, vai falar sobre os cuidados da hospitalidade, né? Vale ressaltar nesse momento que a hospitalidade deve ser exercida com muita precaução, né? Não podemos negar o fato da existência de pessoas mal intencionadas que entram nos lares cristãos com propósitos maus, né? Malévolos. Paulo fala de alguns irmãos que viviam em desacordo com a doutrina, indo de casa em casa e alimentando-se às custas dos outros, negando diariamente a necessidade do trabalho. Nós podemos perceber isso ali na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Então é preciso que sejamos sim, simples como as pombas, mas também prudentes como as serpentes, né? Como diz o Senhor Jesus ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Devemos sim ser hospitaleiros, sem contudo abandonar o cuidado e o bom senso que devemos ter, né? É preciso estar seguro de que aqueles aos quais se hospedaremos, que deixaremos ou permitiremos ter em nossa casa, que eles não nos causarão nenhum tipo de mal, né? A nós e a nossa família também. Nem sempre acolhemos anjos. Teremos a decisão, no entanto, de não fechar as portas de nossa casa a quem de fato precisa. Mas essa precaução, esse discernimento para poder compreender se as pessoas de fato estão ali precisando e necessitadas de um acolhimento, ou estão ali totalmente envolvidas com má intenções. Talvez é justamente isso que nós vamos precisar e necessitar fazer uso do discernimento que temos do Espírito Santo de Deus, para poder compreender o que é verdade e o que é mentira, o que é boa e má intenção. Um outro princípio que a lição de hoje nos sugere, que nos fará entender, compreender e praticar a hospitalidade, é o desenvolvimento dessa hospitalidade. Talvez nos sintamos frustrados por não sermos hospitaleiros como a Bíblia nos ordena ser. Mas não desanimemos. Pelo contrário, tomemos algumas decisões que nos ajudem nesse propósito. Precisamos tomar essas decisões. Primeiro, decisão que devemos tomar, citado pela lição de hoje, é que oremos para que Deus nos faça mais hospitaleiros, para que a nossa casa também seja a casa de outros que delas precisam. Uma outra decisão que podemos tomar é que tomemos a decisão de sermos hospitaleiros, mesmo quando estivermos lutando com os nossos recursos. O mandamento é que para todos, e não somente para os mais abastados. A voluntariedade, ela supera qualquer limitação. Sabemos que todas as vezes que nos voluntariamos em relação ao reino de Deus, tudo aquilo que necessitamos para que o trabalho aconteça, o Senhor sempre supre e sempre suprirá, né? Ensinemos as crianças também. Uma coisa importante é ensinar as crianças a serem hospitaleiras, porque se elas observam o exemplo de seus pais, também nessa questão, nunca se esquecerão dele. Crianças que aprendem a dividir o espaço, a comida, a roupa, os brinquedos, etc., não terão dificuldade em procurar o bem-estar do próximo quando forem adultas. As crianças estão sempre observando. E se os adultos, com certeza, buscarem dar o exemplo,
elas seguirão os mesmos exemplos. Então elas não terão, em hipótese alguma, dificuldade de dividir, né? De dividir, muito pelo contrário, mas de ser um instrumento de Deus também para estar sendo construída ali dentro da importância de ser hospitaleiro. Procuremos também oportunidade para compartilhar nossa casa. Tomemos iniciativas de promover encontros como refeições, estudos bíblicos, momentos de orações no nosso lar. Pratiquemos a hospitalidade também em nossa igreja. Sejamos gentis com os nossos irmãos e com os visitantes que, de certa forma, chegam, né, à nossa igreja. Precisamos tratar essas pessoas com carinho, com amor, com gentileza. Precisamos criar um ambiente agradável na casa de Deus, para que essas pessoas se sintam bem, né? Que a nossa igreja, ela de alguma maneira busque ser sempre acolhedora como ela já é. Então a hospitalidade, ela deve ser exercida não somente em casa, mas também na igreja, que é a nossa família maior. Por isso que eu quero concluir nesse momento a lição de hoje dizendo que a prática da hospitalidade é um importante ministério dentro da igreja. E ela não pode, em hipótese alguma, deixar de ser levada em consideração, né? Porque por meio dela nós podemos expressar mais uma maneira de servir ao Senhor. Então a nossa hospitalidade ajuda os irmãos a cumprirem as suas tarefas, principalmente quando elas estão viajando a serviço do Senhor Jesus. Sendo assim, a igreja, ela é edificada quando ela pratica a hospitalidade. E o Senhor Jesus verdadeiramente é honrado quando agimos dessa forma. Então seja hospitaleiro. Ore a Deus para que Deus continue dando discernimento a você, para que nenhuma pessoa mal intencionada possa se apropriar da sua, talvez, ingenuidade, pelo fato de você querer ajudar essa pessoa. Mas peça discernimento ao Senhor. Através do Espírito dele você compreenderá, né, quais são as verdadeiras e reais intenções daquela pessoa que você tem abrigado. E ore a Deus para que de fato você possa ser um hospitaleiro. Porque no passado, como nós citamos aqui Gênesis, muitos receberam em sua casa as pessoas, mas na verdade elas não eram pessoas, mas eram anjos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e que Deus cumpra cada dia em sua vida a sua vontade. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.